Pit Stop CBN, com Ricardo Barbosa. Ricardo, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, nossos ouvintes. Ricardo, hoje a gente vai falar dos carros que menos desvalorizaram no Brasil, né? Porque carro sempre desvaloriza, uns mais, outros menos. É verdade. Muitos brasileiros, né, minha amiga, quando compram um carro, logo pensam na desvalorização. Quando ele fica sabendo, o meu carro vai perder, eu vou perder dinheiro, vou perder muito dinheiro na revenda, ele começa a se perguntar, poxa, já vou perder na desvalorização do carro novo, que todo mundo sabe que perde, né? Uhum. E na revenda também, vai ser difícil passar esse carro adiante lá na frente, poxa vida, vou escolher outro fabricante. E aí, geralmente as pessoas acabam pensando nisso. E aí nossos ouvintes aqui, você já passou por esse questionamento? Na hora de você comprar um carro, você já ficou em dúvida? Poxa, meu amigo falou que esse carro perde muito dinheiro, eu já vou perder a desvalorização do carro zero, vou repensar. Então, vai contando pra gente. E aí, o que acontece? Para quem vai trocar de carro e não quer perder dinheiro, vale muito a pena pesquisar um pouco mais, conversar com os vendedores das revendas, deixa aqui essa dica, tá? Uhum. Conversar com os vendedores das revendas, das concessionárias, ler na internet sobre o carro que ele deseja comprar. E ver como é que ele está no posicionamento em relação ao mercado. Se ele está bem, se ele está mal, se ele está desvalorizando, se está fácil de vender, se não está. Essa é uma dica de ouro, tá certo? Por quê? Quando você pesquisa sobre o modelo, você com certeza vai ficar sabendo muito mais sobre esse veículo e essa medida vai diminuir o risco de você perder dinheiro na revenda desse carro. E aí hoje, como você falou, nós vamos apresentar os 10 carros que menos desvalorizaram, tá? Nesse início do ano. É claro que são carros com os valores do ano passado e chegaram nesse ano agora e que eles menos perderam dinheiro. Podemos? Podemos, vamos lá. Então, estamos prontos? Estamos, apostos. Então vamos lá. Olha, o Chevrolet Onix foi o modelo que menos perdeu valor entre os 10 mais vendidos no Brasil em 2024. Segundo essa plataforma de vendas, que é uma plataforma online chamada Mobiauto, o Onix desvalorizou somente 9,93% no período de 12 meses. Então, para os ouvintes entenderem melhor, o preço médio do Onix variou de R$ 105.514 em janeiro de 2024 para R$ 100.409, né? Nesse último mês que nós estamos vendo agora, janeiro. Nenhum outro carro entre os mais vendidos foi que menos desvalorizou enquanto o Onix. Então você que tem Onix, você tem um carro que está perdendo pouco valor, ele perdeu muito pouco, nós estamos falando aí de R$5.000, basicamente, arredondando, nesse período de um ano. Você usou, e se você for vender, esse carro vale aí por volta de R$100.500. Então, R$100.000. Vale a pena, é um carro que perdeu, desvalorizou muito pouco. A outra coisa, em segundo lugar, ficou o Fiat Strada, que esse carro é um líder, né? É o líder de vendas. Ele teve uma desvalorização média de 6,55, também muito pouco. Ele variou de 131.811 para 124.106. Esse carro também está vendendo muito utilizado por empresas, é um carro que caiu no gosto do brasileiro e as pessoas têm comprado muito. Ele já está na liderança há muito tempo, como primeiro no ranking. A terceira colocação ficou o Fiat Argo, que desvalorizou somente 12%. Mas esse somente, se você ver que o primeiro foi 4 ponto alguma coisa, o segundo 6 ponto alguma coisa, o Argo já vem para casa dos 12%. Ele saiu de 85 para 75. Daí para frente só vai crescendo, minha gente. E o quarto lugar ficou o T-Cross, né? Que entre os SUVs na lista que tem 4 dos 10, temos 4. Esse é um dos mais vendidos, entre os mais vendidos. Ele desvalorizou menos, que foi o Volkswagen T-Cross com 13,48%. O modelo que custava 145 no início de 2024 terminou com 125, né, entre os carros seminovos. O quinto lugar ficou, o Nissan. O Nissan Kicks, ele saiu de 129 para 112. Teve uma queda de 13,62 no período de um ano. O sexto lugar, nós temos o Fiat Mobi.
com 70.529, e ele está hoje 60.697. Já uma diferença um pouquinho maior, com 13,95 de desvalorização. Outro carro que também é o sétimo lugar é o Chevrolet Truck. Esse carro, ele custava 152, caiu para 130. Entre os 4 carros, o Chevrolet Truck foi o que mais desvalorizou nesse período. O 8º lugar ficou com o Hyundai Creta. Esse foi o que mais desvalorizou, Ele ficou com 19,10. E o 10º lugar, o 9º lugar, nós temos o Volkswagen Polo, que perdeu aqui, deixe-me ver, que a tabela hoje ela está toda misturada. Um pouquinho, só para 13. Eu reparei que os números estão variando, não tem uma ordem do maior para o menor, né? Mas em 9º lugar ficou o Polo com 20,95. E por último lugar, quem tem esse carro, e o que mais perdeu no período, segundo o levantamento, foi o HB20 Hyundai. Né? Os proprietários desse carro tiveram uma queda média aí de 25,62. Esse carro saiu de 98.505 para 72.266. Então, o carro que menos desvalorizou nesse período foi o Onix, com 4,93, e o carro que mais desvalorizou entre os 10 pesquisados foi o HB20 Hyundai, que teve 25,62% de variação aí para baixo em um ano. E aí, pedindo para os nossos ouvintes se seu carro está nessa lista, para ele contar um pouquinho da experiência aí do mercado, como é que está aí o carro dele, se está no ranking positivo ou negativo. Olha, temos participações de ouvintes aqui, ó. Deixa eu ver. O Jefferson está aqui perguntando. Um carro que eu ouço falar em desvalorização é o que tem a correia dentada banhada a óleo. Por qual motivo? Que carro é esse, Ricardo? Nós temos vários carros agora que tem, a Chevrolet, ela tem colocado alguns carros que estão com a correia banhada a óleo. Isto é, aquela correia dentada, ela fica dentro do óleo. E em alguns casos ela tem se desgastado, principalmente quando o consumidor tem colocado um óleo não especificado de acordo com o manual. Ele não sabe disso, não foi bem informado, se foi informado pelo primeiro dono, ele é o segundo dono, não teve essa informação, e ele vai colocando um óleo, vai misturando o tipo de óleo, e essas correias estão quebrando, estão estragando, elas estão esfarelando, e isso tem prejudicado mesmo. É verdade, Jefferson. Em alguns casos, eles estão corrigindo, né, colocar esse carro no mercado, mas já estão fazendo as correções necessárias para essas correias ficarem mais resistentes. Beleza. Agora, Ricardo, como é que funciona essa questão da desvalorização? Porque com o passar do tempo, isso pode mudar? Por exemplo, eu não vou trocar de carro todo ano, eu troco o meu carro usado a cada 3, 4 anos, digamos assim. Quando eu comprei o meu, dá um exemplo do carro X, ele desvalorizava menos. Mas agora, 4 anos depois que eu estou querendo vender, ele desvalorizou, está mais valorizado do que quando eu comprei. Essas coisas podem acontecer também, ou uma vez desvalorizado, sempre desvalorizado? Não, pode acontecer. O mercado é meio complicado. Nós tivemos há pouco tempo atrás, na época da pandemia, faltou carro no mercado. Nós tivemos um período que nós comentamos aqui no programa, nós tivemos 30% de aumento do carro usado. Então, várias pessoas comentavam aqui, os nossos ouvintes, olha, eu comprei meu carro, usei e vendi um pouquinho mais caro do que eu comprei, que espetáculo maravilhoso. Isso foi lá atrás. E, inclusive, alguns ouvintes perguntaram, cara, quando é que isso vai mudar? Quando é que isso vai mudar? E eu falei, olha, vamos aguardar. Então, foi quando a fabricação começou a aumentar, a demanda aumentou, nós tivemos a chegada dos carros elétricos. Os carros elétricos, Patrícia, ele chegou com um preço muito interessante. Então, ele chegou aí com 115, 110, falavam-se na época de chegar com 90 mil reais os carros elétricos. Então, com a chegada do carro elétrico, ele diminuiu o preço do carro usado, porque você tinha um carro elétrico novo com preço de 100 e poucos mil reais, 115, 120 mil reais. Então, o carro que estava lá em cima, o carro usado, com 30%, ele começou a baixar.
Foi nessa época que a gente falou, olha, agora vai baixar, você quer trocar de carro, vendo o teu carro usado, porque aqueles 30% que nós tínhamos aí de valorização vai cair, e não deu outra. Foi caindo, e tivemos muito bônus, lembra? A gente falou um pouco sobre os bônus, que o governo deu também, aquela época toda, então tudo isso veio fazendo uma acomodação no mercado. Então o mercado hoje, ele está com o carro usado caindo de preço. Ou a tabela FIPE, você na hora de vender o seu carro, o comprador ele fala, poxa, eu não te pago a tabela FIPE, eu pago um pouco menos. Antigamente era a tabela FIPE um pouquinho mais, tabela FIPE lá em cima dela, e hoje mudou. Então pode mudar sim, o mercado pode mudar. Se faltar carro no mercado por algum motivo, aço, dólar e por aí vai, com certeza, você lembra daquela época dos sensores, que faltou sensor? Lembro. Faltou sensor, faltou equipamento, faltou módulo. Quantos carros ficaram parados por falta de um ou outro equipamento, não tinham como concluir? Né? Faltou mídia de multimídia para colocar nos carros, para eles poderem rodar e tudo mais. Hoje os carros dependem de multimídia. Então foi muita coisa que faltou e o carro ficou muito caro. Mas agora não, agora a coisa está meio normalizada e o carro usado está caindo de preço. Olha só, 2 ouvintes com perguntas mais ou menos na mesma linha. O David fala o seguinte: bom dia, Ricardo, fiquei surpreso com essa lista. Nenhum Toyota e nenhum Honda. E o Gladson, dando bom dia pra gente, dizendo que quer saber de você como é que ficaram as bandeiras da Honda e da Toyota, que também tem estão em forma, né? E tem pouca desvalorização. É verdade. Nós estamos diante de 2 carros muito bons. Eu costumo dizer o seguinte: você quer ter um carro para não ter problema nunca, você vai para a Honda. Você vai trocar o óleo, trocar pastilha. É um carro muito bom, é um carro que não dá lucro para as oficinas. É um carro que o mecânico morre de fome. Viu, David? Viu, Gladys? Vocês estão certinhos. Esse carro aí, o mecânico vai passar necessidade. Eu sou especializado em Honda. Esquece, ele vai passar fome. Então, o que acontece? São carros que tem a fabricação dele é muito boa. Ele é um carro que tem a estrutura dele é muito boa. É um carro muito bom. Ele não quebra com facilidade. Quem tem um Honda aí pode falar a respeito. É claro, ele vai ficando velho, 10, 15, 20 anos de uso. Esse carro vai quebrar, vai estragar, é normal. Vai desgastar alguma coisa, com certeza. Mas um carro de 10 anos da Honda, ele está muito bom. A mesma coisa com o Toyota. Nós temos Corollas aí muito bons. Nós temos carros muito bons da própria Toyota, que realmente quebram muito pouco, a manutenção dele é muito pouco. Então esses carros desvalorizam bem menos, né? Então, por sua vez, são carros que têm uma estrutura boa, ele tem um bom conforto, uma boa dirigibilidade, são carros que caíram na graça do design do povo brasileiro, que tem tudo a ver também. Porque se você tiver um carro feio, um carro que é estranho, começa todo mundo a falar, ninguém quer esse carro. Ele pode ser maravilhoso, mas ele tem um design feio e a própria mídia, as pessoas, a opinião pública fala muito mal do carro, então por um motivo ou outro, então isso realmente prejudica muito. Essas 2 marcas, Davis e Gladys, são marcas consolidadas, muito boas, que esses carros realmente não perdem preço. Show de bola. Ricardo, obrigada mais uma vez, uma excelente semana para você, e segunda-feira você volta com mais dicas aqui para os nossos ouvintes. Maravilha, agradeço o Jefferson, o David e o Gladson aí, que está participando com a gente e abrilhantando o nosso programa. Até semana que vem e um forte abraço!